E aí galera, sejam bem-vindos a mais esse vídeo aqui do canal. E pessoal, hoje eu tô extremamente empolgado e acredito que vocês deveriam também. Por quê? Porque a gente vai conhecer a fábrica da Show, né? Show / Cadence, né, Fabrício? Então, para você que não sabe, a Show, basicamente a fábrica tem duas marcas. Uma marca é a Cadence e a outra marca é a Show. Depois vai rolar um outro vídeo aí, o Fabrício vai explicar pra gente o que é cada marca e tal, a gente vai fazer uma entrevista, mas no momento o Fabrício vai explicar para a gente mostrar o processo da fábrica, né? Então, dá uma explicação breve como que vai ser o vídeo aqui dentro, só para a galera entender. Bom, Herbert, a gente vai dar um giro na fábrica, iniciando pelo processo de desenvolvimento, vou mostrar um pouquinho ali a área de projetos, é onde a gente faz a criação, onde nascem as ideias, a gente faz a criação do projeto do quadro da bicicleta. E depois a gente vai dar o início pelo processo, desde o início pela matéria-prima, a seção de cortes, a seção metalúrgica, onde a gente faz as conformações dos tubos, a parte da solda, tratamento térmico, pintura, acabamento, embalagem. Vamos passar a fábrica toda. Top. Então, vamos lá, pessoal, vamos conhecer esse processo incrível e já falo para vocês. É a cereja do bolo, galera. Os quadros Show eu já conheço há um bom tempo, já rodei e são excelentes, o padrão de qualidade é legal. E a gente observando a fábrica, aí a gente consegue entender por que o padrão de qualidade é tão alto, porque é tão legal esses quadros. Beleza? Bora lá! Então, galera, aqui a gente vai entrar na área do desenvolvimento. Então, aqui a gente tem onde é pensado cada detalhe de quadro. E aqui vocês têm na tela o mais novo quadro Cadence e talvez não, e o mais novo quadro nacional. E o mais moderno. E o mais moderno nacional que existe. Realmente. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui sobre essa área de desenvolvimento, como funciona cada coisa. Fabrício, explica brevemente pra gente como funciona o processo criativo aqui dentro da Cadence / Show, né? Como que funciona cada quadro, qual que é o processo de criação, né? Da onde que parte a ideia, enfim, né? Dá uma explicação vocês que manjam dessa área pra gente aí do canal. Bom, a ideia, na verdade, a gente tem sempre uma sinalização de mercado, né? Os nossos próprios clientes, a gente faz um trabalho de venda direto ao cliente, entende também a demanda, o que o cliente busca, e a gente traz isso para dentro. Tanto eu quanto o Eduardo somos ciclistas, a gente pedala regularmente, gosta de bicicleta, conhece bicicleta, e aí a gente analisa as coisas que estão no mercado, as novidades que o mercado está propondo, aquilo que o consumidor demanda, e a gente traz para dentro a ideia, parte para a prancheta. A gente começa fazendo o desenvolvimento. Que a primeira coisa que a gente faz, na verdade, é iniciar por um desenho de geometria. Não sei se você tem aí algum desenho de geometria. A gente começa com algumas linhas, certo? Em cima dessas linhas, a gente começa a definir o que a gente espera que tenha um quadro. É feita uma pesquisa de mercado e a gente acaba ajustando isso também à realidade brasileira, porque nós temos um perfil, uma estatura, que não adianta simplesmente eu copiar, às vezes, um produto que está sendo desenvolvido em outra região do mundo. Aí aqui a gente começa estabelecendo as linhas, como que ângulo que a gente quer para a direção, qual é o trail, né? Qual é a trilha que a gente quer para essa bicicleta, se a gente quer um chainstay mais curto ou mais longo, se a gente quer uma bicicleta mais responsiva, uma bicicleta um pouco mais confortável. Então nasce primeiramente o que primeiro a gente define realmente é ângulo de direção, a parte de ângulo de seat tube, o chainstay. E daí, os outros dois pontos é a parte do alcance, é a altura da bicicleta, né? Top tube. E vamos lá, essa questão da geometria. Dá para explicar pra gente mais ou menos o que cada coisa vai influenciar, né, pro ciclista? Porque o cara olha para um quadro, o cara fala, pô, mas é tudo igual, tem dois triângulos e já era. Mas a gente sabe que não é assim, né? Cada ângulo da bike vai influenciar alguma coisa. Dá um exemplo aí de dois ângulos, só para o cara ver o quão importante é essa questão de geometria e que muita gente às vezes não dá bola, né? Vamos falar então, primeiro do ângulo da direção. O ângulo da direção sozinho, ele não implica tanto, mas este ângulo, junto com o reiki do garfo, quanto vai ter de afastamento do garfo, é o que vai definir a trilha. E essa medida da trilha é o quanto essa bicicleta vai ser responsiva,
ela vai ser ágil ou quanto ela vai ter uma direção um pouco mais lenta. Então, eu quero uma direção mais rápida, mas ao mesmo tempo ela muito mais sensível e um pouco mais arriscada, ou eu quero uma direção bem mais confortável, mais soft, né? Então, isso eu defino pela trilha numa composição entre o ângulo e o rei, que é a direção que a gente vai ter. Por exemplo, esse aqui é um projeto de um quadro da Cadence, a geometria desse quadro no tamanho M. Então, esse quadro tem uma caixa de direção, o head tube, de 140 milímetros. Cada tamanho de quadro tem tubo de direção em um tamanho. Ele tem 550 milímetros de top tube horizontal. Então, cada quadro tem uma composição completamente distinta de todos os componentes. A única coisa que permanece igual em todos os tamanhos de quadro é o chainstay. É o único, e a gente fez uma opção para ter um chainstay bastante curto, de 430 milímetros. Para isso, houve necessidade de fazer o seat tube curvo, para poder liberar espaço, né? E o desafio que a gente tem na criação desse produto, diferente de uma marca que cria uma bicicleta pronta, é que a marca, ela normalmente tem o spec definido. Ela sabe que ela vai construir com um determinado pneu, com uma determinada roda, com um determinado garfo, com um determinado avanço. E a gente não, a gente tem que criar uma geometria que permita que o mesmo quadro a pessoa se adeque com uma mudança pequena no avanço, uma mudança no offset do seat tube, que ele consiga ajustar o melhor fit para ele, né? Então é importante que a bicicleta case com o ciclista. E a nossa preocupação é como a gente pode fazer um quadro que a pessoa consiga fazer vários specs de montagem, né? Que é a parte mais complexa. Como que eu faço caber um pneu que eu quero que caiba nesse quadro, um pneu 2.0, vai ter 50 milímetros aí, né? E ao mesmo tempo que caiba uma coroa de um GRX com 48/31. E tudo isso sem bater no meu chainstay, né? Então essa é a nossa preocupação. Enquanto que o fabricante, ele escolhe uma configuração e ele monta a bicicleta inteira. Um exemplo a gente pode até dar ali no quadro que está em cima da mesa, né? Que é da suspensão, né? Esse quadro é um exemplo. A gente também quis fazer um quadro, né? Os primeiros que a gente fez, a gente se preocupou apenas com garfo rígido. Mas a gente está aqui com a suspensão da ProShock e ela passa por baixo do quadro. Não sei se o pessoal sabia que aquela curva que os quadros de mountain bike têm aqui no down-tube, ela é feita com um alívio para que possa girar a suspensão sem o ombro da suspensão pegar no quadro. Então, o garfo grável não foi feito inicialmente para isso, sempre com garfo rígido, mas agora com o advento da utilização dos garfos de suspensão, a gente projetou um quadro que permitisse isso e que a geometria fosse friendly, né? Que fosse amigável à suspensão, que eu pudesse fazer uma montagem com a suspensão e a bicicleta continuasse com uma geometria legal para ser pilotada. Inclusive, galera, em breve a gente volta para explicar esse quadro para vocês, falar um pouco mais do quadro, até porque esse vídeo a intenção é falar aqui da fábrica, do processo da fábrica. Então, a gente vê aqui que antes de um quadro sair daqui de dentro, não é só um processo simples de soldagem. Não, ele vem para todo um processo de idealização. Depois ele sai para a criação da parte de tubulação, né? Daí a gente vai para os tubos para enxergar como que vai ficar dentro da geometria o tipo de tubo que a gente vai utilizar. Entendi. Então, assim, é basicamente um quebra-cabeça, né? Um quebra-cabeça. E quebra muito a cabeça. Como esse, né? Você tem aí que se adequar a toda a normativa. Então, você pega um catálogo da Shimano com 1 milhão de informação de ângulo de peça para poder imaginar no quadro, se a pessoa for colocar um câmbio dianteiro, modelo tal, será que a braçadeira vai bater ou não vai bater no pneu? Se eu vou colocar um freio modelo flat mount, qual é a precisão que eu preciso? Quanto eu preciso de altura no sit stay para poder liberar a montagem? Daí a gente faz tudo para um projeto. Depois o nosso consumidor acaba querendo colocar um adaptador com freio post-monte, com um freio híbrido, e aí vai bater no tubo. Então a gente tem que se preocupar com esses detalhes. Então, galera, é isso aí. E aí entra um ponto que o Fabrício falou aqui no começo da conversa, aqui na área de desenvolvimento, que é super importante, né? Que é a questão da galera que está aqui por trás, desenvolvendo essa bike, entender sobre bicicleta, né? Não adianta basicamente o cara sentar, eu sou um bom engenheiro mecânico,
ou sou um bom engenheiro, mas o cara nunca subiu em cima da bicicleta, o cara não sabe o que é a diferença de uma bike, o que o ângulo, o que o trail vai dar a diferença na hora que ele está andando de bike. Né? E esse é um dos processos que aqui no processo criativo vocês partem antes dele, vamos falar assim, antes até do processo de produção, que a gente vai logo na sequência, parte do processo de criar os protótipos e rodar e testar, né, Fabrício? Como que funciona essa parte? Após definir o... Começa com várias criações. Você tem que testar tintas, você tem que testar, por exemplo, na construção do garfo. Antes de fazer uma ferramenta para poder curvar, a gente tem que criar isso aqui em 3D, faz uma impressão 3D de como a gente imagina, como que a gente quer a peça, né? Como que vai ficar cada peça usinada depois. E aí, em cima disso, a nossa preocupação de como a gente vai fazer o processo. Como eu vou soldar esse ponto de fixação para o freio flat, né? Será que eu vou perder resistência? Como que eu faço as usinagens? Como que eu faço o processo de solda para garantir a estrutura e a rigidez, a segurança necessária para o tipo de projeto, né? Então, nasce com uma série de outros desenvolvimentos e depois a gente faz um protótipo e sai testar. No caso desse quadro agora, nós tivemos um lote primeiro, que foi uma edição bem especial, de apenas 8 quadros, com garfo de carbono na época, e eu peguei esse quadro e fui rodar com ele. Aí, ano passado, eu viajei até Petrópolis, onde teve uma etapa, né, da Copa Mundial, e fui pedalando a bicicleta que a gente tinha feito aqui dentro, para voltar a desmontar depois de 850 km de porrada, né, para poder desmontar a bicicleta, analisar cada ponto, ver onde teve fadiga, né, se o conduíte ficou vibrando, fazendo barulho ou não, se o câmbio ficou fácil de trocar ou não, quando encheu de terra, o que aconteceu, quando o pneu ficou com barro, onde que bateu, né? Então, esse teste que a gente faz para tentar melhorar ao máximo a hora que for entregar o produto para o consumidor, ter um produto top, produto show. Aqui no caso é o garfo que o Fabrício está na mão aí, que foi impresso, né? Nasce o projeto aqui, a gente partiu para fazer um projeto em 3D primeiro para visualizar mesmo, né? Porque o que você visualiza aqui na tela às vezes não é a mesma coisa que você visualiza na mão, né? Então a gente iniciou com o projeto e pediu para fazer uma impressão 3D aí para pegar na mão o produto. E ainda pior, depois que você visualiza no 3D, quando aí a gente faz o desenho da ferramenta, que tudo é projetado aqui, da ferramenta que vai fazer a conformação do alumínio para replicar, fazer em alumínio aquela peça. E daí também a gente percebe que não vai ficar exatamente igual aquilo, porque o alumínio, na hora de se conformar, algumas curvas não vão aceitar, alguns ângulos não vai aceitar, e vai ser decidido se a gente vai fazer isso a frio, se vai fazer a quente, se vai fazer um recozimento do alumínio antes, ou se vai fazer ele direto no T4, qual a têmpera que eu vou comprar da liga, né? Então tem muita decisão que a gente faz antes até conseguir ter um produto final, cliente testar. Então, galera, agora a gente vai lá para o início, né, para onde começa o processo. Vale lembrar que agora basicamente já está tudo pronto, né? O projeto já está pronto, geometria definida, tudo certinho, e o Fabrício vai, depois de estar tudo pronto, o Fabrício vai mostrar pra gente qual que é o processo que o quadro percorre aqui dentro da fábrica, né? Inclusive a gente aproveitou agora que é horário de almoço, então as máquinas estão desligadas e tal, e o barulho é um pouco menor. Então, inclusive essa peça aqui é a peça que define a geometria. O quadro ele passa por aqui antes de ir para lá até, né, Fabrício? Vou aproveitar e mostrar isso aqui. Isso aqui é um gabarito de protótipo. Aqui, na verdade, nós estamos num processo de criação de um outro quadro. A gente vai falar depois do Gravel, mas a gente está criando um quadro de BMX, Race, né, Cruiser e o Aro 20. Então, estamos no processo de criação. Já passou lá por toda a parte de projeto, desenvolvimento, e agora a gente está numa etapa de prototipagem. A gente cria o protótipo aqui nesse gabarito. Esse dispositivo, né, foi fabricado por nós, assim, a gente que faz o projeto, desenvolvimento, e aí aqui a gente vai colocar aquilo que estava lá. Qual é o ângulo que vai ser o ângulo do head tube, qual é o ângulo do seat tube que a gente quer para esse quadro. Aí confere os tamanhos, as medidas, faz o posicionamento de todas as peças e aqui nasce um protótipo. Esse protótipo vai ser colocado a teste. Vai passar por todo o processo depois de fabricação, que eu vou mostrar agora, e aí no final a gente vai ter um quadro pronto, soldado, que vai ser submetido a teste.
Inclusive, por exemplo, aqui está nascendo um quadro, né? E vai passar por todo um processo de testes e tudo mais antes de ir para o processo industrial, que é esse que a gente vai mostrar agora. Isso, né? Provavelmente vai ser esse quadro que a gente está falando, vai lançar janeiro, fevereiro do ano que vem aí. Lá naqueles portões lá que abre para a gente. Agora, para final do ano, a gente vai reduzindo a parte de estoque, porque vai finalizando, a gente tem mais aí até dia 20 de dezembro como fábrica, daí a gente dá uma parada em férias coletivo. Então, mas aqui que nasce entra, a gente faz o recebimento do material. O material são perfis de alumínio, todos eles são na liga 6061. É uma liga específica que aceita, ela tem boa soldabilidade, ela tem ela tem as características que um quadro exige. Não é qualquer alumínio que pode ser utilizado para fabricar um quadro de bicicleta. Inclusive o mercado já testou outras ligas de alumínio, né? E nenhuma, todo mundo acabou voltando para o 6061, né? A linha 7000, por exemplo, a 775, é uma linha também utilizada, mas o sistema de tratamento térmico dela é outro processo. O quadro consegue ter mais dureza, ele pode ser com paredes um pouco mais finas, mas ele se demonstrou mais quebradiço, ele tem menos resistência à fadiga. A liga 6061, ela tem uma boa resistência à fadiga e o processo de tratamento térmico já bastante eficiente e conhecido. Então a gente recebe os perfis, a maioria dos perfis são em tubos redondos e a partir desse tubo redondo que a gente vai fazer as conformações para adequar cada um das peças que a gente vai fabricar. Por conta disso que a gente compra o alumínio em duas ligas, ou na liga 6061, na liga T6, na T6, que é uma liga mais dura, as peças que eu preciso de usinagem, como o head tube, né, a cabeçote, onde tem que fazer a usinagem, o bottom, né, o movimento central ali, essas aí vêm peças já em T6. E as peças que a gente precisa fazer conformação, precisa trabalhar essa peça, elas têm que ser no T4, para permitir uma certa maleabilidade do material. Depois a gente vai fazer, no final, eu vou mostrar o processo de tratamento térmico, que a gente vai colocar todo o quadro em T6. Beleza, Fabrício. O tubo aqui cru, sai daqui e vai para onde? Qual que é o processo agora? Após o tubo sair daqui. Ele nasce com um processo de corte, né? Por exemplo, depende do projeto, ele tem aqui qual é a tabela de cortes. Aí vai ter uma tabela de cada tubo, o blank, a gente determina como blank, né? Qual é o tamanho do blank que tem que ser cortado. Aí vem nessa máquina, que é uma máquina maior, que corta tubo e perfil, e ele vai ajustando a medida lá e vai cortando os blanks, né? Os tamanhos para cada parte do quadro que a gente vai fabricar. E vale a pena, pessoal, falar que não é, por exemplo, quando a gente fala num quadro Show Next Step, que a gente já falou muito aqui, que é um quadro de mountain bike bem bacana, não é só um quadro, né? Então, o processo aqui dentro da fábrica, ele acontece por tamanho de quadro. Tamanho de quadro. Porque cada tamanho de quadro vai ter um tamanho de tubo específico. Isso. Então, se você quiser, vamos falar assim, fabricar um quadro, né? Um next step nos tamanhos que existem. Você tem que passar aqui dentro 6 vezes, é isso, né? É do 15,5? 6 ou 5 tamanhos de quadro? Nós temos 4 tamanhos, 4 tamanhos de quadro. Então tem que passar aqui para fazer os 4 em estoque, tem que fazer esse processo 4 vezes, então, basicamente. Geralmente faz em lotes, normalmente de 150 quadros, mais ou menos, de cada tamanho, para poder justificar o processo de fabricação mais seriada e reduzir um pouco de custo, né? E não pode misturar, né, pessoal? Então, se você, por exemplo, está cortando aqui um quadro P e depois vai cortar um M, se você misturar os top tube ou o sit tube, vai dar pro água na soldagem. Na verdade, não vai ter problema na solda porque tudo é gabaritado, né? Tem uns gabaritos, então na hora da montagem ele não vai conseguir montar um tubo que seja diferente da medida. O que acontece é que dá mais trabalho, perde tempo, então a gente acaba fazendo um processo que segue uma determinada linha. Quando a pessoa faz o setup de um gabarito, por exemplo, de montagem de um quadro tamanho P, ele pega aquele dia inteiro e só faz P. É mais produtivo do que eu ficar alterando, né? E depois de tubo cortado, qual que é o próximo processo? Tem um processo de curva. Alguns tubos sofrem um processo de curva nessa curvadora, uma curvadora. Então, alguns materiais são curvados aqui nessa máquina, né? Outros recebem conformação na prensa. Aí nós temos as prensas que vão fazer Então, os tubos que foram cortados, basicamente, eles têm as curvaturas, né? Por exemplo, aquela curvatura do quadro de mountain bike que tem em cima, na caixa de direção ali, né? Esse aqui, por exemplo, é um tubo curvo, né? Se você observa que ele está curvo, ele foi fabricado lá.
né? Essa curva foi fabricada lá. E daí passa por essas curvadoras para o quadro se, vamos falar assim, tomar formato, né? Você vai formando tudo. Por exemplo, essa aqui é o sit stay de um quadro Next Step. Então, era um tubo redondo, ele passou por uma ferramenta que fez a conformação. Tornou ele aqui mais oval, aqui um pouco mais reto. Então, todos os tubos passam por um processo. Mesma coisa na fabricação o tubo de um do garfo, né? Ele nasceu como um tubo redondo, aí foi feito conificação, depois da conificação ele é feito curva, depois ele é feito conformação, dele é feita a solda na espiga, na bucha. Na verdade, a espiga é soldada na bucha primeiro, no crown, daí depois é soldado as pernas, junto com as ponteiras, junto com os suportes do freio, aí tem uma usinagem que é feito para o rotor não bater no suporte. Aí tudo seguindo um projeto, né? Então, essa área aqui é a seção onde trabalha o pessoal que faz a conformação e usinagem das peças. Aí é feito estampado o número serial. Essa aqui é a máquina do número de série, galera. Massa pra caramba. Conforme ela vai batendo, ela vai alterando o número, né? Na Entendi. sequência do outro. São máquinas que são feitas as peças, né? Aqui, por exemplo, a gente vai estar nesse processo desse quadro que vocês estão vendo aqui ele produzir. Aqui a gente está fazendo uma boca de lobo onde vai ser soldado o movimento central desse chainstay, que é um quadro especial. A gente fabrica bastante quadro especial também, sob encomenda para alguns fabricantes, né? Então, se você tem vontade de ter uma marca de bicicleta sua, vale lembrar que a Show fabrica também. Quadro sobre encomenda, né? OEM, né? E a partir de quantos quadros, vamos falar assim? Depende muito do projeto. Se a gente vai estar envolvido no projeto, se a gente vai ter que fazer um projeto completamente novo, vou mostrar depois um quadro completamente diferente para vocês, ou se é o mesmo quadro que a gente já faz e somente vamos trabalhar alteração de um tubo, alteração de adesivo e cores. Então isso aí depende. Por exemplo, se fosse hoje o cara, eu quero um quadro igual o Show Gravel, só que eu quero com a minha marca. Exemplo, né? Quantos quadros? A partir de quantos quadros esse cara... Você usou um exemplo que a gente atualmente não faz, né? O quadro Gravel, por exemplo, o Gravel é um quadro que a gente não faz para outra marca. Aquele de mountain bike vocês fabricam, de mountain bike eu fabrico. Daí na faixa de 100 quadros, 200 quadros como lote, de 100, 200, que depende também quantas cores. Depende se o adesivo, para fabricar adesivo, alguns precisam de pelo menos 200 adesivos para cada cor de adesivo, né? Então, galera, enfim, vou deixar aí na tela o contato do comercial da fábrica. Se você quiser montar um projeto, enfim, algo específico, só entrar em contato aí, criar sua marca de quadro, sua marca de bicicleta, enfim. Bom, passado essa etapa, né, onde o processo passa por corte, usinagem, lixa, tem sempre uma sujidade no alumínio, porque acumula algum tipo de óleo, de resíduo, de pó, né? E aí a gente precisa fazer uma limpeza nessas peças antes deles serem soldados. Aí para isso a gente entra numa seção que é feito a lavagem dos quadros. Aqui é uma seção, é um processo relativamente simples. Obviamente tem um procedimento, porque ele tem uma quantidade de tempo que ele tem que ficar imerso na solução ácida, um tempo que ele tem que ficar imerso na solução de água, para depois te garantir que fez toda a limpeza das peças. Aí as peças saem, depois de limpas, né? Elas vão ficar num local depositado nessas caixas, conforme o plano de produção vão sendo pegas para fazer o processo de soldagem. Daí vai para a área da solda, né? Área da solda. Então agora a gente vai lá na área da solda conhecer essa parte do processo. Bom, aqui essa é a seção de solda. A fábrica inteira tem uma capacidade para soldar cerca de 3 mil quadros por mês, né? 35 mil quadros por ano. A gente reduziu esse ano, estamos mais seletivo, procurando fazer uns quadros especiais. E essa área, então, ela é feita, a parte da solda é feita em várias etapas. Eu tenho processo de pré-soldagem, onde eu faço, por exemplo, só a solda do chainstay, né? Eu vou só soldar o chainstay junto com a gancheira. Tem um processo que eu vou só soldar o triângulo, eu faço o ponteamento do triângulo no gabarito, depois eles fecham o triângulo. Aí depois disso vai fechar o quadro completo, que é unir o triângulo com o chainstay e o sit-stay. Então essa é o processo de solda. Só que ele tem que ser bem feito em termos de qualidade, de pureza, né? Então a gente utiliza um argônio da White Martins, que é um gás que evita a oxidação durante o processo de solda. Então a queima pela fusão não pode oxidar a peça, ela ia pretear e oxidar a peça, ia contaminar a peça durante a solda. Então a solda
que é 100% TIG, o nosso processo de solda, ele utiliza um gás inerte, e no caso é o argônio, 99,98% de pureza. Nesses tanques que estão aqui, esses tanques de argônio, que faz o abastecimento. Aí, quando finaliza o processo, depois do quadro ponteado inteiro, vamos pegar esse quadro aqui como exemplo, ele foi já ponteado, o chainstay já está soldado, essa parte do seat tube já foi soldada numa etapa preliminar, essa parte já foi soldada e agora a gente está fechando o quadro. Então esse quadro está ponteado e ele vem para a mesa, faz o fechamento, vocês estão vendo aí o processo de solda, e aí depois de soldado, por completo, quando o quadro estiver totalmente soldado, aí ele sai dessa área que a gente chama de metalúrgica e vai para o processo de finalização e tratamento térmico. É o tratamento térmico antes da pintura, né? Sim. Então, galera, agora a gente vai lá ver a parte do tratamento térmico, que é uma parte bem bacana. Quando passa esse portão, aqui é uma fábrica metalúrgica, aqui a gente entra para a área de finalização, de acabamento, né? Exato. E essa parte do tratamento térmico é muito importante, principalmente por questão de quebra de quadro, né, Fabrício? Que é aqui que é o BO, né? É necessário. Não adianta a gente se preocupar em ter uma matéria-prima que tem uma liga específica, certo? Que é uma liga que tem a dureza necessária para o funcionamento do quadro, para suportar a fadiga, porque o problema do quadro não é tanto a ruptura por um impacto, igual um quadro de carbono que você bateu e quebrou. O alumínio não quebra no impacto, o alumínio quebra por fadiga. O movimento que vai fazer, na constância desse movimento, vai fadigar o material. Por isso tem que ter uma liga que tem uma boa resposta ao processo de fadiga. E a liga 6061, ou qualquer liga de alumínio, no momento que você faz a solda, vou pegar um quadro aqui como um exemplo, vamos pegar esse quadro aqui como exemplo, esse protótipo aqui de um quadro BMX. No momento que você faz a solda, próximo da área de solda, o quadro nunca vai quebrar na solda, o quadro quebra, a não ser que a solda foi feita numa peça suja, essas coisas, né? O quadro vai quebrar cerca de 2, 3 centímetros fora da solda, porque essa zona próxima da solda, a temperatura afeta a estrutura molecular da liga. Então a liga que tinha uma composição de manganês, de cobre, de zinco, para garantir que ela tinha as propriedades da liga, as propriedades se perdem por causa da temperatura de fusão no momento da solda. Para resolver isso, tem que ser feito processo de tratamento térmico T4 e T6. Então a gente vai voltar todo o material, todo o quadro, vai normalizar ele para T4, num processo chamado de ressolubilização. Depois disso vai fazer o alinhamento, vai fazer o acabamento desse quadro, lixar, passar o alargador, fazer rosca e lavar, e depois fazer o tratamento T6, que é o envelhecimento. Bom, então num primeiro momento a gente tem os quadros que já estão foram soldados, e a gente vai fazer o tratamento térmico. Aí tem esse pórtico, ele é um pórtico automatizado por CLP, ele vai buscar uma grade com os quadros, vai pegar essa grade de quadros, vai selecionar aqui para colocar no forno, e ele vai pegar esse conjunto de quadros e vai levar dentro daquele forno. Aquele forno trabalha a 520 graus, que é a temperatura de solubilização do alumínio liga 6061. Vai ficar lá dentro cerca de 1 hora e meia, depende do quadro, da espessura das paredes, uma série de detalhes. Depois desse tempo ele vai sair, vai mergulhar isso aí no tanque de água, essa água na temperatura ambiente, vai ficar um tempinho ali dentro, sai, faz um processo de gotejamento, que a gente chama, que é vazar a água que ficou dentro dos tubos, e aí o quadro está feito, o primeiro processo, que é o processo de tratamento T4, de solubilização. Depois do processo T4, Fabrício, daí ele vai para onde? Ele faz daí o quadro vai estar mole, aí ele vem para essa mesa, né? A mesa é ajustada para cada tipo de quadro, e vai ser feito o alinhamento. Você verifica o alinhamento do seat tube, é colocado as peças para fazer o alinhamento, ele vai conferir se o triângulo do quadro está 100% alinhado. O ponto central é sempre o movimento central, que é a referência de tudo, e depois ele vem para a parte da traseira, onde ele vai conferir o alinhamento das gancheiras. Saindo daqui, daí ele vai para onde, Fabrício? Ele passa por uma bancada onde o pessoal trabalha fazendo a conferência,
da qualidade do quadro, se ficou ainda alguma solda que possa ter ficado mal feita, daí o quadro tem que voltar para ser trabalhado. É feito um trabalho todo com lixa, é lixado todo o quadro, inicia um processo para preparação do quadro para receber a pintura. Então esse quadro é lixado, é feito algumas etapas, às vezes tem roscas que tem que ser feitas posteriormente ao processo, tudo que tem que ser feito posteriormente ao processo de tratamento térmico, eles são feitos nessa Por exemplo, os rebites de caramanhola são colocados... Os rebites de caramanhola são colocados antes já, no tá. tubo. Eles já são em alumínio e eles são tratados juntos. Mas, supomos que eu tenha uma furação que tem que ser feita no processo após tratamento, após a junção de dois componentes. Uma peça que eu tenho que fixar, por exemplo, usando tanto o sit tube quanto o sit stay como referência. Eu não quero jogar esse processo lá na fábrica, então eu deixo esses processos todos para finalização. Aí vai ter um dispositivo para finalizar. Inclusive, pessoal, vale a pena a gente falar sobre um ponto aqui, que é o quadro ele chega aqui nesse ponto ainda sem a rosca do movimento central, né? Inclusive, assim, a gente já pegou alguns quadros de N marcas que tem um problema na hora de instalar o movimento central. Por questão de... Enfim, o Fabrício vai explicar agora. Normalmente, o problema que acontece é assim, várias fábricas, por condição de praticidade, produzem o movimento central, produzem a rosca do movimento central no processo antes da solda. Só que pós-solda, quando você faz a solda, as variações de temperatura podem afetar o diâmetro desse movimento central, ovalizando esse movimento central. É pouco, mas como a rosca do central é muito fininha, qualquer variação de 2 décimos, 3 décimos pode dificultar a montagem. Ou você faz uma rosca super folgada para compensar isso aí, só que aí ela pode espanar. Ou você faz uma rosca que acaba ficando muito justa. Então nós fazemos o nosso processo da rosca depois de feito todo o processo de solda e tratamento térmico. Aí nós fabricamos uma máquina que faz esse processo, o quadro é colocado na máquina, os dois machos vão andar no mesmo passo que é a rosca e fazer a rosca simultânea dos dois lados do quadro para garantir que eles estão centrados e uniformes, né? Até porque o movimento central, por exemplo, imagina se uma rosca fica torta em relação à rosca do outro lado. E você pega um pé de vela Rolotec que o eixo dele é 100% reto. Vai ficar travando, vai moer rolamento mais fácil, vai ter uma série de problemas por isso que tem que ser os dois simultaneamente. Bom, feito isso, ela passa por um processo de calibração do sit tube. Quando você solda o canote, ele já é um tubo com um dimensional interno adequado para o canote que vai ser utilizado. Por exemplo, se aqui nesse quadro grave eu vou utilizar um canote 27.2, esse tubo já é 27.3, ele já tem um décimo a mais como tubo original. Mas na hora que você faz a solda, se você colocar o dedo aqui, você vai perceber que tem uma série de imperfeições dentro. A solda, como se ela vazasse, mudasse a espessura, vazasse um pouco para dentro. Então você tem que calibrar isso aqui agora para que ficasse... Até porque a solda nada mais é do que derrete o material, né? Estou fundindo o material e nessa fusão posso acrescentar para dentro do tubo um pouco de material. E aí ele passa por um processo do alargador. Aí ele vai entrar nessa máquina e vai descer um alargador. Esse alargador vai calibrar o sit tube inteiro para receber o canote, com uma folga de 15 centésimos, 1,5 décimo de folga. E isso é super importante para você não ter aqueles problemas de travar o canote dentro do quadro, ou vem um quadro e não encaixa direito. Então assim, isso aqui não é só processo de fabricação, e sim um processo de fabricação, mas com cuidado com o consumidor, né? Para chegar na sua mão um quadro que esteja em perfeitas condições de montagem, que não incomode na hora da montagem, ou que você não fica passando raiva com a sua bicicleta. Exatamente por isso, esses processos é tão milimétrico calculado e detalhes, né? Visando sempre a qualidade e visando sempre o usuário. Daí o quadro passa por um banho, ele vai entrar num tanque com uma solução ácida novamente, vai ficar cerca de 5 minutos, 6 minutos, depende, é feita a medição do nível de acidez dessa solução. E aí ele vai passar por um enxágue e depois desse enxágue ele vai ser colocado num carro, nesse rack aqui, onde vai ser feito a última etapa do tratamento térmico, que é o T6. Então ele passou pelo T4, passou por toda a revisão, lixa, rosca, alargador do sit tube, lavagem, e aí ele vai
entrar nessa estufa aqui e vai ficar ali dentro durante 5 horas a 180 graus para fazer o envelhecimento, que é o T6. Esse quadro vai se tornar integralmente agora um quadro alumínio T6. Bacana. Passando por esse processo, daí a gente vai para a parte do acabamento, correto? Aí o material fica armazenado nesses racks, né? Dividido por tamanho, por tipo de quadro, se ele é um gravel, se ele é um next step, se ele é um rocker, se ele é um rocker lady, que é um feminino. Aí ele fica armazenado por tamanho e por característica. E aí, conforme a gente vai recebendo os pedidos, o pessoal do acabamento vai pegando esses quadros e eles entram no processo final de acabamento, que é a pintura. O acabamento, ele vem aqui, por exemplo, vamos supor que quem está assistindo aqui faz a compra desse quadro lá no site da Show ou lá no Mercado Livre, que a Show vende dentro do Mercado Livre também. Então, inclusive, pessoal, o link tanto do site quanto do Mercado Livre está aqui na descrição do vídeo, só clicar ali. Esse quadro que é vendido lá no Mercado Livre, ele já é um quadro pronto ou ele passa pelo processo de pintura? Pergunta. Passa pelo processo de pintura. Entretanto, a gente não pode, dentro do nosso processo que é industrial, eu parar um processo, organizar toda a máquina, o ajuste da tinta e tudo para fazer a pintura de um quadro. Então a gente faz essa pintura também em lotes e o consumidor final normalmente vai ser o que está disponível para ele comprar no Mercado Livre ou no site, são produtos que já estão prontos no nosso estoque, já passaram por todo esse processo, já estão armazenados, guardados na caixa, já prontinho para ser entregue para ele. Caso seja um lojista ou tenha uma encomenda maior ou o nosso próprio estoque precisa ser reabastecido, aí pega um lote de quadros e vai para o processo de pintura. Então o processo é sempre em lote. Na hora que eu vou pintar uma cor preta, eu vou pintar vários quadros na cor preta e de vários modelos e de vários tamanhos. Então, pessoal, isso vale a pena ressaltar que para você que às vezes vai comprar um quadro Show Gravel ou um Next Step, enfim, entra lá no quadro da Show e não tem disponível, talvez é porque esse quadro ele tem que passar por esses processos, ele tem que esperar o lote dele para passar pela pintura. Mas isso é fácil, é só você entrar em contato com a equipe comercial da Show e deixar seu nome na reserva, porque assim que esse quadro estiver pronto, né, porque às vezes esse quadro já está ali, ó, já está lá naqueles suportes lá, tá no alumínio cru, só que não dá para tirar o seu quadro e fazer a pintura, então ele tem que esperar o lote dele chegar, a vez dele, para passar pelo processo de pintura. Então faz o seguinte, é só chamar o pessoal no contato comercial e falar assim, ó, eu quero um quadro tal, de tal tamanho, de tal cor, porque daí a hora que chegar o lote dele, vai ser simples, você vai receber o alerta aí que está disponível o seu quadro, né? Então, isso é prático, tanto para Show quanto para você que quer um quadro. Bom, Fabrício, beleza, e aqui é o processo de pintura. Aqui é o processo de pintura, a gente trabalha com 2 cabines, são cabines estáticas, a nossa fábrica não é uma fábrica de muito volume, então, e a gente faz muita variedade de produto de baixo volume, por isso a gente não tem um sistema contínuo de pintura, certo? A gente faz uma pintura em cabines estáticas de pintura. É uma pintura eletrostática, é uma pintura base pó, né? Então o pó adere com uma carga elétrica no alumínio, depois ele é feito uma cura no forno. Então ele vai ficar no forno, aí na faixa de... Aí cada tinta tem uma especificação, mas é entre 190, entre 180 e 200 graus, por tempos que variam entre 10 e 15 ou 20 minutos, e esse quadro vai sair pintado. Aí a partir desse trabalho vai para a sala de adesivagem. Aí nós temos uma sala que ela é climatizada porque tem variações. O adesivo é um adesivo de poliéster e ele sofre variações com a temperatura. No verão, no inverno, quando está mais frio ele fica mais rígido e quebradiço. E aí essa sala é fechada, é climatizada, o estoque dos adesivos fica guardado num ambiente controlado. E aí nessas bancadas são feitas agora elas estão ocupadas com esses novo quadros. Quadro, a gente está finalizando esse lote. Inclusive fica ligado, já se inscreva no canal se você não é inscrito, porque amanhã ou depois já vai estar saindo vídeo sobre essa máquina aqui, esse quadro Cadence. Galera, incrível esse quadro. Eu sou suspeito de falar, mas eu já separei o meu. Muito top e sem sombra de dúvida é o quadro hoje mais tecnológico para gravel nacional e também, sem sombra, com a melhor geometria. Inclusive eu já estou ansioso para fazer a montagem do meu, vocês vão acompanhar aqui no canal, né? Inclusive a gente vai colocar no teste, naquele teste que a gente está fazendo e galera, muito massa. E já deixo aí o spoiler, ó.
a princípio 2 cores, mas enfim, depois a gente vai pedir uma sugestão para vocês também. Saindo do processo de adesivagem, depois de feito o adesivo, se é um adesivo base água, ele precisa de um tempo de cura de mais ou menos 1 dia, para ele curar completamente, para não ter umidade, para poder receber o verniz por cima. Se é um adesivo touch, que a gente chama, que é um adesivo poliéster de alta temperatura, que fica abaixo da pintura ou abaixo do verniz, aí ele pode imediatamente ir para a área da pintura novamente, ele vai lá, passa pelo processo novamente. Só que ao invés de pintura vai receber uma camada de verniz, né? Entendi. Também pó, e também passa pelo processo de cura, de secagem dentro da estufa. E aí depois disso é que ele vem para a área de embalagem. Então, saindo de lá, daí vem para a área da embalagem. É montado a caixa, embalado o tipo da gancheira que vai com ele. Por exemplo, isso aqui é uma gancheira para um quadro... uma gancheira modelo A3 para um quadro rocker. Inclusive as gancheiras são fabricadas por vocês são também, fabricadas né, aqui por nós. Então, e um dos detalhes aí, principalmente para você que às vezes quer comprar a sua bike aí com a Show, né, ou seu quadro aí direto com a Show, um dos detalhes, pessoal, é a qualidade da embalagem, né? Então a Show ela toma alguns cuidados na hora de embalar o quadro, justamente para não sofrer nenhuma avaria no transporte. Então, até o Fabrício estava me explicando sobre as caixas, né, Fabrício? A gente foi aprendendo com o nosso consumidor e com os problemas que vão acontecendo, porque o Mercado Livre, ou as transportadoras, as Dilog ou outras, né, nem sempre vão ter um cuidado, aquele super cuidado para transportar um quadro daqui para a Bahia, Nordeste, as distâncias são grandes, os quadros vão baldear várias vezes dentro da sede da transportadora, de caminhão, e aí isso acabava estragando o quadro. Então a gente foi criando alguns padrões de embalagem então nós melhoramos a caixa, fizemos uma caixa bastante grossa, bem rígida para... inclusive quando vai solicitar uma caixa, por exemplo, ó, esse aqui é um padrão de caixa, né? Isso aqui como vai mais para os montadores, esse né? aí normalmente o frete é dedicado, então não tem muito problema, porque vai encher, tudo isso aqui vai para um cliente só, uma montadora. Aí vai encher um caminhão e as caixas carrega aqui e descarrega lá. Exatamente, né? E não vai estragar. Já que... E vão 2 quadros aqui dentro dessa caixa. Então um quadro com o outro, ele torna a caixa mais compactada, mais condensada, Sim. Né? Agora aqui não, aqui a gente tem um quadro só. Aí o quadro, então, que saiu de lá. Esse aqui é um Next Step Ouro Negro. Aí ele inclusive esse quadro aqui, vou falar, é o meu xodó, galera. Essa pintura, essa cor é incrível, incrível. E são blends que a gente desenvolve aqui dentro também. Também faz parte daquela pesquisa, quando a gente estava lá no escritório de projeto, ali explicando as coisas, também a gente desenvolve a ideia de cores ali. Né? Porque, como a nossa escala de produção não é muito grande, a gente não consegue pedir para um fabricante de tinta desenvolver uma tinta específica porque eu quero. E às vezes e também não quero ter o mesmo quadro, da mesma cor que todo mundo faz. E aí a gente acaba desenvolvendo nossos blends internos, né? Usando algumas misturas e composições com as tintas que a gente já tem em estoque. E essa Ouro Negro é um show à parte. Né? Ela brilha, ela tem na luz assim, ela tem um brilho, né? Mas enfim, aí depois que o quadro foi pintado e foi envernizado, esse aqui recebeu um verniz brilhante, tem quadro que recebe verniz fosco, aí coloca a gancheira do quadro, é feito uma proteção aqui na parte. São problemas que foram acontecendo e a gente foi resolvendo, né? As caixas rasgavam e batia o RedTube, depois quando amassava o RedTube, não encaixava a bacia. Exatamente. Né? Aqui também tem esse mesmo problema. Batia, fechava, daí Isso aqui é um detalhe, pessoal, que a Show toma muito cuidado, que aqui dentro tem tipo uma parte rígida, né? Um papelão bem rígido. Porque o que acontece é que a transportadora, por mais que a gente tenha orientação na caixa para ficar sempre com uma seta, a transportadora faz diferente. Ela pega essa caixa e deita e joga alguma outra coisa pesada em cima, e isso aqui ia afetando o quadro. Imagina vocês. Aí chegava lá, já teve cliente que nos devolveu com a traseira praticamente fechada. E inclusive isso faz com que quebre até o quadro. O quadro está perdido. Não Já tem era. como fazer, porque esse quadro já passou por todo aquele processo de envelhecimento. Eu tenho aqui tolerâncias de variar aqui 2, 3, 5 milímetros. Eu não consigo pegar esse quadro e fechar 5 centímetros, depois abrir de novo. Eu estraguei o quadro. Inclusive, daí é protegido imagine também vocês o central. assim, ó.
vamos falar assim, os caras que transportam, vamos falar, uma transportadora, os caras não têm noção. Aí imagina, os caras botam uma caixa dessa deitada e metem uma máquina de lavar em cima. Não, pior, cara. Os caras... E fica jogando a Enfim, caixa para um lado, para o outro. Ah. Às vezes a caixa fica num lugar que pega umidade, daí a caixa fica mais mole, né? Então a gente põe um saco plástico ainda para proteger, principalmente quadro que é pintura fosca. Ele fica, quando ele atrita no papelão, se o papelão atritar, ele vai pegar brilho, sabe? Sim. Então a gente coloca um plástico para fazer essa camada e aí vai na caixa, depois fechado, grampeado. E é isso, daí a gente mantém sempre um estoque. Esse estoque de quadro na caixa única, ele é exclusivo para consumidor final. A gente não, quando é para lojista, a gente tem outro tipo de embalagem e outro tipo de tratamento. Então para o consumidor final, esses estoques aqui são dedicados, né? Seja para Next Step, aqui tem Gravel também, tem atrás dessa pilha aqui a gente tem todos os quadros Gravel que já estão prontos para venda, né? Do outro lado tem mais um monte. Enfim, galera, quadro aqui Garfos não falta. aqui, ó. Garfo Gravel tá aí. Inclusive o legal é que o Garfo Gravel da Show ele tem um clearance bem bacana, né? Então isso é um diferencial aí. E aqui quadro não falta, o laranja, o prata, o preto fosco, né? Então tem uns opcionais bem bacana. E uma coisa que eu acho bem bacana é o jogo de cor. Então você pega o laranja e coloca o garfo preto, né? Fica legal. O prata com o garfo preto e também o preto fosco, full black, né? Eu sou suspeito de falar, a minha era preta fosca. Claro, na época tinha uma edição especial que eram os garfos coloridos, então eu tive o garfo verde, mas hoje talvez eu montaria toda preta. Bom, Herbert, é isso. A gente acabou de fazer a visita na fábrica, né? Gostei muito da sua visita. Quando você ligou falando assim, pô, vou estar em São Paulo, dá pra gente passar, conhecer. Foi um prazer receber você aqui. Fazia tempo, né, que a gente não se via. Fazia. Tá Acho que a última vez que a gente se encontrou foi no Brasil Ride Gravel Race, né? Ou na Shimano Fest? Não, no Brasil. Brasil Ride Gravel Race. Do 2000 e... já faz um tempinho. Enfim, e vocês sabem que eu, aqui no canal, sou apaixonado pela Show. Eu não podia passar aqui na porta dos caras e deixar de fazer essa visita e mostrar para vocês essa fábrica incrível, né? E inclusive a gente passou exatamente num período onde está rolando o lançamento dessa máquina aqui. Eu já até separei um ali para você já fazendo um spoiler. Eu acho que você falou que vai fazer um vídeo depois para tratar disso aqui, então vamos ver certinho. Eu quero que você compre um quadro meu, cara. Você não com veio certeza, aqui pra não com levar nada. certeza. E aí, não sei se o tamanho vai ser P, vai ser M, vamos ver depois Eu vou dar uma olhada ali, pessoal, certinho. a geometria para mim. Eu tenho 1,75 m. Acho que cabe nos dois, cabe. Se você quiser P ou no M. um avanço um pouquinho maior, depende como você quer, né? Mas depois nós vamos falar mais desse quadro e desse lançamento aí. Inclusive, beleza? pessoal, vai sair amanhã ou depois já o vídeo falando sobre o novo quadro da Cadence, que é um Gravel, né? E esse quadro, vamos lá, já passando alguns spoilers para vocês. Tem vários pontos muito bacanas. Primeiro, a parte do eixo, que é eixo passante. Na verdade, só vou falar do eixo passante, tá? Se você quiser ver o quadro realmente, já se inscreve no canal e se liga aí. E esse quadro já está disponível, ô Fabrício. É assim, né, pessoal? Vocês têm que se inscrever. Hoje é né? dia 31. A partir de amanhã ou dia 3, na sexta-feira, o quadro vai estar disponível para venda no Mercado Livre e no site da Cadence. Bacana. Então, provavelmente esse vídeo sai depois do lançamento, né? E já está disponível. O link está aqui na descrição, tanto do quadro quanto do site, né? Então, o quadro está disponível no Mercado Livre também, né? Vai estar no Mercado Livre também. Então, tanto do link do Mercado Livre quanto direto no site, ok? E você já consegue comprar esse quadro e realmente assim, ó, padrão de acabamento é incrível, né? Eu sempre falei para vocês em relação aos quadros da Show, geometria, depois, enfim, no outro vídeo a gente vai falar sobre isso melhor. Mas e eu ainda quero convencer você a comprar alguns, que daí a pessoa que morar em Cascavel, né, pode passar e comprar direto lá com a Dias Bike. Não, inclusive nós da Dias Bike, né, o pessoal lá da loja e tal, a gente já vai passar um pedido de um lote desses quadros já para montar projetos para vocês. Então a gente sempre tá lá no canal da Dias Bike,
montando projetos específicos para alguns consumidores. Inclusive saiu um projeto aí de um quadro Show Trip, que foi uma edição limitada, né? Sim. Já saiu, já está no canal esse quadro Show Trip, que foi lá para o Nordeste, projetinho bem bacana. Então esses projetos a gente monta em cima de produtos, né, de quadros que tem a qualidade. Por quê? Porque vai a nossa assinatura, né? Nossa assinatura do nosso projeto. Então a gente não oferece para vocês itens que não têm qualidade. Então aqui, em breve, vocês já vão conseguir encomendar projetos lá com a Dias Bike, usando esse quadro como base, né? E, enfim, o meu já garanti. Ainda não. É isso aí, pessoal. Espero que Valeu, tenham curtido. Gente. Não se esqueça de deixar nos comentários qual foi a parte da fábrica que mais te agradou, que mais você achou mais legal, assim. Deixa aí nos comentários e deixa o recado pra galera da Show, que depois a gente vai fazer um compilado, né, e mandar esses recados. Independente se é recado bom ou se é recado ruim. Se é, vamos falar, crítica construtiva, porque a Show aqui tá sempre aberta a fazer alterações ou rever coisas que às vezes está dando algum problema. É o caso aqui das caixas, né? Que sempre os detalhes é o que faz com que a fábrica... E sempre foi a indicação ou percepção nossa, mas a percepção a gente não tem porque a gente não está na outra ponta recebendo. Então quando a gente vê que um cliente que compra um quadro, às vezes ele faz um vídeo, ele mostra, ele marca, manda uma foto, mesmo que ele não critique, mas ele marca a Show na postagem que ele faz, quando ele está ali com a embalagem, abrindo, isso é importante, que a gente observa, a gente olha lá e vê, pô, mas essa caixa aqui veio amassada, cara, vamos melhorar. Ah, eu tô vendo ali que não ficou legal. Até um detalhe de uma solda, nós não conseguimos acompanhar tudo, eu não consigo estar toda hora presente em todos os processos da fábrica. São quantos quadros por mês que você falou ali? A tá capacidade? Até 3 mil a nossa capacidade. Então, até 3 mil quadros por mês. É difícil você manter item por item. Às vezes um pode passar em branco. Inclusive tem, eu não mostrei para vocês, mas eu vi aqui dentro da fábrica, tem um lugar lá onde eles deixam os quadros que não passaram no controle de qualidade. No controle de qualidade. Ou por uma questão no verniz, uma questão na pintura, um detalhe, um rebite, um detalhe numa gancheira, né? Essa daí ficam, vamos dizer assim, segregados para serem vendidos para alguém que esteja presente, que possa olhar o quadro e dizer, ah, cara, com esse problema aqui, num precinho legal, me interessa. Então, pessoal, basicamente é isso aí. O cuidado aqui com o controle de qualidade é extremo, né? E depende desse feedback de vocês. Por isso, deixe aí nos comentários o seu recado para o Fabrício e para a galera aqui da Show. Valeu, fique com Deus. Beleza. E até mais!